advogado especialista em direito da família e sucessões. O tema violência patrimonial e a participação é sempre muito interessante. Meu amigo, meu irmão de todas as manhãs, Fábio Patrício, grande Fabinho, bom dia. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes da Capital, um prazer estar aqui com você novamente. E hoje é um assunto muito interessante mesmo, como você disse, com o Dr. Daniel Oliveira, vai falar sobre violência patrimonial. E a gente já quer ouvir os ouvintes aí, né? Podem participar, aproveitar a presença de um grande advogado, né? Isso, tire as suas dúvidas com ele, né? Sempre muito importante. E você sofre violência patrimonial? É a pergunta que fica. E a Ângela tem um vídeo de uma pessoa famosa que é a Samara Filippo, que passa por isso, né? Isso, tem a Tati Goulart também, tem outro vídeo aí que a gente vai postar. Teve a situação da Ana Hickman, também aconteceu isso com ela. Do marido, isso, né? Destruir o patrimônio dela, usar o nome dela, tentar roubá-la, né? Isso aí. E uma vez a gente fez um programa com o Dr. Daniel sobre inventário. Você não tem ideia do que as pessoas têm de dúvida sobre inventário. A nossa pauta hoje, então, é violência patrimonial. A gente está com um especialista no estúdio. Para ilustrar, eu peguei 2 casos recentes de 2 famosas atrizes. A primeira é a Tati Goulart. Ela está travando uma batalha judicial aí para garantir os direitos da filha. Ela fez um depoimento longo, eu peguei aqui um trechinho. Hoje ela é mãe solo, mas durante toda a gestação o pai nunca participou. A criança hoje tem 4 anos, ele nunca viu a criança, está esperando um momento certo chegar. Então a gente vai ouvir aqui a fala da Tati Goulart, atriz. Vim falar sobre o genitor da minha filha. Aliás, vim falar para o genitor da minha filha. Rapaz, que horas que você vai acordar e vai entender que essa conta que você está fazendo não fecha? Que a filha que você não conhece já tem 4 anos e que você está brigando por uma miséria que não adianta, vai vir com juros. Então a criança não tem nenhum contato com o pai também, pelo que ela diz, não faz questão. E aí tem uma não ajuda financeiramente em nada. Não, em nada, até o momento em nada. E aí ela diz assim que é como se ela estivesse pedindo um favor. Um outro caso, esse tá sempre, né, manchete aí nas redes sociais, é da Samara Filippo, que teve atriz, né? Atriz, teve um casamento com o jogador de basquete Leandrinho e também enfrenta questões judiciais com seu ex. E ela entrou então com uma ação judicial alegando que o ex-marido estava tentando esconder seus bens para não cumprir as obrigações ali alimentícias e inclusive a justiça acabou descobrindo que as contas do Leandrinho, que é um jogador famoso, conhecido de basquete, estão zeradas. Tem aí um vídeo também da Samara Filippo falando. Librada, vamos lá. Eu jamais tive conhecimento do registro da casa no nome do irmão dele, pelo menos até a separação. Aliás, é no mínimo estranho que o primeiro imóvel que serviria de lar para minha família, a família que eu estava formando e que foi adquirido com recursos nossos do então casal, fosse registrado no nome do irmão dele. Mais um ponto. E eu só vou me defender nessa nota, hein? Por enquanto. A justificativa que o imóvel não poderia ser registrado no nome do Leandro também não corresponde à verdade. Até porque domicílio no exterior, você ter um imóvel lá fora, no seu nome, não impede ninguém de também poder ter um imóvel em seu nome aqui no Brasil. Inclusive o próprio Leandro, na época, tinha imóveis no seu nome. Parágrafo 4. E aí, nesse desabafo da Samara, é uma questão, além das pensões hoje atrasadas, o ex-marido dela, quando ela separa, né, é que ela vai descobrir que a casa que ela vivia com o marido não tá nem no nome dele, nem no nome dela. Ele botou no nome de um terceiro, mas o argumento é um absurdo. O irmão dele. Acho que o argumento que ele usou, doutor Daniel está aqui, pode ser o caminho para a solução do problema para ela. Você ter um apartamento fora não te impede de ter um imóvel no Brasil, né? Então temos o caso da Tati. A Tati, o pai da criança não conhece a criança e não ajuda com R$1, e da Samara Filippo, que era para ser o imóvel, para ser dividido entre os dois. Ele inteligentemente, entre aspas, porque foi um pilantra, colocou no nome do irmão, com o argumento que por ter imóvel lá fora não podia ter aqui, Fabinho. É brincadeira, né, que isso aconteça. E uma figura pública, né? Leandrinho. Como Leandrinho. Um cara respeitado no basquete. Um baita jogador de basquete, né? Falando como esportista, fez muito sucesso lá fora, se firmou nos Estados Unidos na NBA, graças ao seu talento. É uma coisa que você não espera.
Principalmente numa figura pública, né? Que você sempre olha assim, você fala assim, você quer sempre que a pessoa dê o exemplo, né? E tá dando o exemplo errado. Não é isso, doutor Daniel? Bom dia, bom doutor dia. Daniel. Que alegria rever o amigo. Bom dia, prazer estar aqui. Queria primeiramente agradecer a lembrança do meu aniversário aí. Falamos aqui Por no vocês, dia, no dia mostramos. 22. O Daniel Mota Oliveira pode entrar no Instagram, dê parabéns para ele. No dia do aniversário ele estava realizando um sonho, brigando com um leão. Fiquei lisonjeado. Começamos pela Tati, qual o assunto que Pode você ser acha a mais Tati, interessante? mas é bom que se diga que aqui existem duas coisas distintas. É bem distintas. O caso da Tati, cuida-se de abandono material, que é o dever do genitor que tem de pagar alimentos para o seu filho e sustentar. Que eu acho O que dever deve de ser até mais sustento comum do que genitor, essa que coisa é o que de mais passar o acontece, golpe o que a gente interno. mais faz. No caso da Samara, é um caso de violência patrimonial. Eles tinham uma relação de conjugal e ali os bens se misturavam. Quando foi separado, descobriu que os bens se misturavam, na verdade não existiam e estava tudo no nome dele fora do país e tal. Então, Não, possivelmente no nome dele, caso não, do irmão. no nome do irmão e as outras coisas dele lá nos Estados Unidos, porque ele diz que o domicílio fiscal dele é lá e não aqui, entendeu? Não, isso foi a desculpa que ele deu para não pra colocar ter, o porque nome o domicílio é lá. É, E daí colocou o nome do irmão, mas ela aceitou. porque ela isso teria também. direito à metade É. desse apartamento, Com né? certeza, com certeza. O senhor falou que existem, os dois casos são diferentes. Sim. Um é de violência patrimonial realmente, o outro não. Como a gente sempre pode diferenciar, e o nosso ouvinte que está aqui acompanhando a gente pode diferenciar o que é a violência patrimonial, quando ela entra e quando é um outro tipo de Tipo o pagamento da pensão. né? ou um abandono aí do Sim. detalhe do filho, por parte do pai e assim por diante. A violência patrimonial tem que ser caracterizada por toda a conduta que o outro faça contra um da pessoa do casal, que prive ela de poder estar em contato com o dinheiro ou de venda e compra de casas. Quando você começa a sonegar informação para a pessoa que você deveria dar essa informação, no caso, a sua esposa ou o seu marido. Então, sempre que for sonegado, chegando a um ponto da pessoa não ter recursos para se subsistir, mesmo sabendo que ela tem bens, mas não se sabe onde estão esses bens e tal, é uma violência patrimonial. Isso aconteceu, até queria lembrar do caso da Ana Hickman. Ana Hickman. Me parece que é um caso de violência patrimonial, porque ela trabalhava e ele administrava. Quando eles se separaram, descobriu que tinha um rombo e que parece que havia transações aí que Isso. ninguém sabia, em contas, a gente não sabe direito o que aconteceu. E daí, isso é uma prática de violência patrimonial, contra o patrimônio dela, o patrimônio do casal, entendeu? No caso do Leandrinho, pelo que eu entendi, a Samara acreditava que o nome estivesse no nome dele, o apartamento. Porque pelo regime que ela tem com ele de casamento, Sim. na separação seria dividido. Sim. Né? Ela foi assim, ingênua, ela deveria ter acompanhado mais de perto essa compra do imóvel, a documentação, a escritura. Eu não sei se ingênua. Na verdade, quando você casa, né? Você confia? E você confia, tem um responsável financeiro. É um ou é outro. Nesse caso, talvez seria ele. E ela acreditou no marido dela. Então, é o que acontece normalmente todos os dias. É o mínimo que você espera, né? Eu só acho que Tá hoje casando em com alguém, dia, você espera acreditar. além de confiar, eu acho importante você saber o que está acontecendo. Não adianta só confiar. São bens seus. Se você tem direito àquele bem, você tem direito a ver o imposto de renda do seu marido, o seu imposto de renda. Porque às vezes nem o seu próprio imposto de renda você tem acesso. É a situação que aparece lá em casa, lá no meu escritório. A pessoa nunca viu o próprio imposto de renda, porque o contador do marido faz e tudo é realizado ali e ela não tem acesso, não sabe os bens que tem, muito menos o que o marido tem. E daí chega um dia, o caldo pode entornar na relação, e daí ela sai da relação e descobre que ela não tem nada. Que os bens estão numa holding, que o bem está numa offshore, e sumiu tudo. E é muito rápido para isso acontecer, entendeu? É assinar 2, 3 papéis ali sem ler, você... Digamos que ela fala assim, doutor Daniel, vou contratá-lo para ser minha advogada contra o Leandrinho. Qual seria a sua linha de ação para tentar recuperar a metade desse apartamento para ela? Olha, pelo que eu entendi ali, o regime de bens deve ser de separação total. Então ficou esse apartamento que ela teria uma parte, porque ela investiu dinheiro nesse apartamento. Tem que investir em nome de quem está o apartamento, que é o irmão dela. E não, irmão dele. Irmão dele. E provar que ela tinha esse dinheiro, tal. Já deve ter uma ação nesse sentido, tentando anular essa escritura, ou que pelo menos ela seja indenizada no que é dela. Acho que é bem possível a ação. Não, porque ela perguntou assim, por que você não colocou esse apartamento no seu nome? Ah, porque eu já tenho um imóvel nos Estados Unidos, não podia ter um no Brasil. Pode. Entendeu? Então, você ouve uma justificativa dessa, você tem que questionar. Por mais que você confie no seu marido, você tem que questionar. Fala, não, peraí. Tô colocando meu nome. Não é?
Por que então? Não pode colocar no seu nome, mas pode colocar no meu nome. E é uma briga boa e é possível reverter? Como é que fica É possível. isso? Sabe o que é o problema? O problema hoje é que o litígio no judiciário hoje é muito demorado. Então você vê, ela fala que está há 10 anos brigando na justiça. E que agora ela teve o direito, mas às vezes pode ser uma vitória de pirro, porque daí você tem a vitória, mas você não consegue executar isso. O cara não tem bens, porque está tudo escondido. Porque O apartamento já foi vendido. E olha, não quero entrar no caso, não estou falando que é o caso do Hipoteticamente. Neném, nada, hipoteticamente, é. Porque ele é um jogador que joga lá fora, pode estar numa offshore, pode estar em tanto lugar, e você dificilmente acha. Pra gente que sabe o caminho do dinheiro, já é difícil achar. Você tem que mandar uma carta rogatória lá pro exterior, que vai pro banco aceitar essa ordem, dar a notícia disso, é 1, 2 anos. Em cada lugar que você tem. E se você não souber para onde for, fica impossível consultar lá fora onde é que tá. Já tem muito tempo essa briga, Ângela? A Samara, mais de 10 anos. Não é que ela Coitada, entrou agora. coitada. Mais de 10 anos. Há uns 10 anos, ela tem essa batalha aí travada com o ex. E agora ele continua trabalhando lá nos Estados Unidos, né? Ele não é mais jogador, ele não joga mais. Já se aposentou? Mas ele trabalha em times lá, até há pouco tempo atrás, ele estava num dos times da NBA como, acho que coordenador técnico ou na área técnica ali. Então, quer dizer, o salário tá pingando todo mês lá, doutor. Com certeza. E aí ele combina e não cumpre. Aí ela conta também, por exemplo, que ele tinha uma acordo onde ficou ali combinado pagar condomínio. De não pagar o condomínio. E aí ela passar por constrangimentos. Então ele Não, falta de pagamento do condomínio, você perde o imóvel, vai a leilão. Eu não sei, sabe aquela coisa pra pirraçar ex? Violência patrimonial. Falta de pagamento do condomínio Ficar é violência. pirraçando. Toda essa situação que tá ali tá prejudicando. Ele falou que ia pagar, não paga, ela é executada. Tudo isso causa uma comoção. Só que é muito difícil porque ele mora nos Estados Unidos. Doutor, e no caso da Tati, que ali eu entendi um abandono afetivo. O cara material. não conhece a filhinha tá com 4 anos, e aí ela disse que ela perguntou pra ele, quando é que você vai conhecer a menina? Teve um trabalho na escola, a menina questionou, cadê meu pai? E aí ela foi atrás, e o cara falou assim, num momento oportuno. Lembrando que aí já não é mais violência patrimonial. Aí já é abandono material e afetivo. O abandono material o abandono material, principalmente, é um crime previsto no artigo penal 244, e ele prevê prisão e tal, mas na verdade vai até 4 anos, entra naquela lei de menor potencial ofensivo, e daí se acaba se fazendo um serviço comunitário, alguma coisa que é condenado nesse artigo. Então aquele pai que deixa, ou aquela mãe que deixa de pagar os alimentos que são devidos, pratica um abandono material contra o seu próprio filho, que é passível de criminal e execução. O afetivo também é passível de alguma execução ou não? O fato de, por exemplo, Eu acho se que ele o estiver afetivo vai pagando... para o lado de indenização. Indenização. Já é outra. Aí é outra coisa. Da indenização em dinheiro, né? Sim. Porque não tem um tipo penal para abandono afetivo. Tem pro Então, pro a minha material, pergunta é exatamente essa. Existe? Porque, não por tem exemplo... Tem, talvez no ECA exista alguma previsão, mas daí você vai mais para cima na área de indenização. É outra entendeu? coisa. Então, Eu já estou acompanhando aqui várias histórias. Tem uma amiga que pediu para não ser identificada. Ela diz assim, minha filha comprou um apartamento para eu morar e durante um tempo de financiamento teve uma união estável. Não sabíamos que união estável dá direito a esse apartamento. Minha filha e eu pagamos sozinhas e na hora da dissolução da união estável foi colocado que não tinha nenhum bem imóvel. Imóvel foi quitado durante a união com o FGTS da minha filha. Agora o traste vive ameaçando entrar na justiça. O traste nunca deu um centavo para ajudar a pagar e nunca morou nesse apartamento. Doutor, tem risco dele ter direito? Tem risco. Se for isso mesmo, tem risco sim de ele ter direito, mas apenas do período que foi pago o financiamento. Então o financiamento foi pago em 10 anos, ele ficou 3. Ele tem direito a metade desse valor dos 3 anos, entendeu? Que foi pago. Pega o valor total do apartamento. Se for uma união né? estável sem contrato tal. E é uma situação séria, né, doutor? Porque pelo que a Ângela contou ali, dessa ouvinte, ele nem morou no apartamento. Ele simplesmente estava com uma união estável com a filha, a qual tinha o nome no apartamento. Gente, eu falo todo dia, cadê a câmera? A gente precisa se regularizar. Você viver junto com uma pessoa, viver no mesmo teto com uma pessoa, sem saber o que pode acontecer lá na frente, é muito risco.
Seja para suas garantias de pensão, de coisa em caso de falecimento, seja para questão de partilha, essas coisas. Para saber se tem direito ou se não tem direito. Você vai lá, você começa a adquirir bens. Outro dia, eu já até contei pro João essa história, um jogador de futebol que eu conheci, fui lá no interior conhecer, um cara era num clube grande, foi vendido para um outro clube menor do interior, mais grande. Agora foi até para a Europa e ele dizia que tinha um namoro. Só que era um namoro com uma mulher que estava grávida e morava com ele há mais de 1 ano e meio, acho que já estava junto. E daí a união estável, entendeu? E o cara estava assinando com um clube inglês. Então ia haver um contrato gigante para ele e ele tinha uma situação de limbo, ele não sabia qual a situação. Na cabeça dele era um namoro porque ele não tinha escritura. Mas grávida, para ter o neném, mora com ele há mais de 1 ano e meio, fica difícil. Como o caso do Hendrick, que casou antes de ir embora. Pelo menos casar. Mas eu acho melhor casar do que deixar no limbo. Mas porque se você não casa é comunhão parcial, entendeu? Já que surgiu quando você casa, você põe separação regime. Total e não tem comunicação. Já que surgiu esse assunto da união estável, em quanto tempo realmente, a gente pode dizer assim, não, estamos numa união estável ou não estamos numa união estável no caso de qualquer casal? Não tem na lei, tá? A jurisprudência fala em mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio. Mas é importante ver tudo que vem junto com esse prazo de coabitação, entendeu? Porque tem união estável, que a pessoa não morou junto e tem união estável, porque não precisa morar junto, tem mais uma comunicação. Então um prazo mais alongado, 1 ano e meio, mais para cima, uma associação em clube declarando que é companheiro, uma associação em plano de saúde conjunto, dinheiro, remessa de dinheiro o tempo inteiro para pagar a conta, para não sei o quê, contas da casa paga pelo outro, tudo isso leva a crer de uma união estável. Lógico, a prova em conjunto que vai dizer se é ou não é. Por isso que não dá para ficar nessas, entendeu? É melhor já regularizar, que nem o Ender que deve ter feito, separação total, quando entra o dinheiro já não tem mais direito da pessoa que está com você. É separação total, o que você recebeu. Mas essa pessoa vai ter o seu direito de pensão, de herança, porque mesmo na separação total, se a pessoa morrer, ela vira um herdeiro da pessoa do seu marido, mesmo pelo regime da separação total. O que deve ter de processo por briga de dinheiro na justiça envolvendo. Você vê os famosos aí, o que tem de processo? R$1 bilhão de fortuna de apresentador e as pessoas se matam. Quando é tanto dinheiro, eu deveria resolver logo de uma vez, entendeu? Ficar tudo preso e não resolve. Você pedir autorização do juiz para gastar o dinheiro que é seu. Para que brigar, entendeu? Você quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa. O sócio dele faleceu. O sócio era separado. Na hora de fazer o acerto de contas com a família dele, né, que era sócio que faleceu, a ex-esposa e os 2 filhos, evidentemente, que levaram uma parte. Mas a mulher que ele namorava na época também teve que receber, por ordem da justiça. Foi considerado união estável. Foi isso? Deve ter sido isso. Né? E era namorada. Só que ela conseguiu provar que era união junto? Estável. Morava junto? Então, não sei se morava junto, mas ele me contou que o juiz determinou que ela tinha que, na hora dele fazer o acerto de contas, que ele ficou aí como dono sozinho da empresa, né? Ele era obrigado a chamar para a reunião, além da esposa e dos 2 filhos, a namorada também. E até constrangedor colocar a namorada com a ex-esposa. E fica. E daí depende do que está escrito no contrato social também, né? Porque daí você vê no contrato social da empresa se pode entrar os herdeiros, se não pode, se só indeniza. E tudo isso tem que ser visto. As pessoas deixam meio aberto isso. Quando acontece, daí não sabe o que fazer. Foi muito engraçada essa história desse apresentador, o primeiro do SBT que faleceu, não esse outro. E, ele tinha 3 filhos com a mulher e tal, e não queria reconhecer que era uma união estável. Ficou meio estranho, né? 3 filhos, sustentado por ela, não é uma união estável e tal. Mas você vê que parece que agora ela renunciou à herança. Porque se ela não fizer isso, o processo não vai acabar nunca mais. Vai levar 450 não vai anos. Acabar. Inventário com litígio dificilmente acaba. E por que isso, doutor? Por que essa morosidade toda? Porque parece que o judiciário não quer decidir, deixar que os herdeiros são donos de tudo, tem que resolver, entendeu? Não adianta ficar intervindo. As pessoas, se você resolver, você quer ficar parado com tudo, então fica brigando. Daí vocês vêm com acordo, é meio que para forçar um acordo. Né? Mas isso é situação de decisão judicial ou é a própria lei mesmo que meio que emperra tudo? Na verdade, o juiz não quer ter essa decisão de herança, entendeu? Vocês são herdeiros, tal, vocês precisam decidir. Então você vai deixando as partes. É litígio, entendeu? Entendi. Tem que decidir, você decide aqui um pouco, daí você vê se está maduro para decidir, não é culpa do juiz. É culpa que as partes não se entendem, mas tem dinheiro na mesa, você vai lá e se resolve, né? Agora, como a profissão de vocês é difícil. E daí tem mágoa, e daí não tem razão, e daí é só mágoa, entendeu? E não resolve.
Esse que é o grande problema. Acho que a mágoa é o que mais atrapalha o direito de família hoje. É a mágoa. E eu estava escutando aqui o doutor Daniel. Mágoa e vaidade. E vaidade. Cada caso que a gente fala, ele traz algumas possibilidades de cláusulas contratuais que normalmente o leigo nem desconfia. Como é importante ter alguém para orientar, para fazer um contrato de qualquer situação, até casamento, né? Essa da União Estável de Fato é incrível, porque as pessoas se amigam, né? Aquele famoso ajuntamento. Eu já ouvi falar dos clientes. Estou ajuntado. Então as pessoas se ajuntam, literalmente. E daí, se ajuntando, é um nimbo. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. E daí acontece, e daí é briga, é problema, entendeu? Mas tem um namoro longo que é namoro. Tem namoro longo que é namoro. Que a pessoa consegue provar. Se romper, que era namoro, não era união estável. Você sabe que eu tive um caso uma vez, uma menina que dizia que era sugar daddy do cara. 7 anos de sugar daddy. Você sabe, João, a gente é mais velho, essas coisas são muito novas. E traduzir pro pessoal de casa, era uma menina que tinha as contas pagas por um coroa, da lancha. E era muito bem tratado. O coroa não tinha filhos, só tinha irmãos. E ele teve um piripaque, não sei se com a novinha ou não, teve esse piripaque e faleceu. E daí você fala assim, não, era uma relação meio comercial, sugar daddy, mas a hora que você vê a relação, era uma relação ou de pai ou de marido, entendeu? Porque tudo ele que deu. E ela ficou com o patrimônio. Tá brigando lá com o irmão, né? Fica difícil o irmão levar nessa, entendeu? Porque o irmão é muito mais longe do que uma companheira. Né? É verdade. Então, não, eles vão ter que fazer um acordo, senão a briga vai longe. Vai acabar fazendo acordo, mas ele não quer fazer muito não, tem raiva da mulher, né? Diga, Ângela. O povo quer falar, o povo quer desabafar. Tem áudio aqui de uma amiga. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esse debate vai me ajudar muito hoje. Eu amo esse programa. Hoje foi feito para mim. Eu digo que foi feito para mim e para várias, né? Esse debate. Doutor, me ajuda, por favor. Eu fiquei 26 anos com uma pessoa, ele arrumou outra. Eu morava em Pernambuco, ele arrumou outra. Eu vim para cá com a mão na frente e outra atrás. Comecei a trabalhar, tô desempregada já há 2 anos. Comecei a trabalhar, mas depois fiquei desempregada faz 2 anos, não tenho nenhuma renda. E eu quero saber o que eu faço, se eu vou no fórum, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar advogado. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Ele já vendeu uma casa lá sem me falar. Diz ele que não vendeu, né? E que vai dar meu dinheiro. Eu tô confiando em palavra de boca. Me ajuda, por favor, o que eu faço? Tem uma casa e tem 2 terrenos lá. Que eu preciso agora ir no fórum. Eu tô vendo que ele tá enrolando demais. Eu tenho os endereços de lá tudo. Me indica onde eu vou, por favor, obrigada. Que situação difícil, hein? Ela veio pra cá, ela devia... Não, o doutor vai Deve orientar, fugido, doutor né? Daniel. Exatamente. Doutor Daniel, nosso convidado de hoje. Olha, eu tô impressionado aqui com a quantidade de gente com problema. Como é que te acha no Instagram? No Instagram, @Doutor Daniel Mota Oliveira. Doutor Daniel Mota Oliveira. Vai ser um prazer responder vocês as perguntas que vierem lá no meu canal. Antes de falar da amiga que veio de Pernambuco, né, a Graciete está perguntando qual é o advogado especialista que faz regularização de documento de imóvel. Regularização de documento de imóvel pode ser um advogado civilista, mas mais normalmente o advogado imobiliário. É que o advogado Agora tem esse advogado complicado. imobiliário? Quanto mais especializado ele for, geralmente é mais caro também. Então, às vezes, tem que ver o que precisa fazer mesmo, se precisa mesmo de um especialista ou se é um caso que um civilista pode fazer. E aí vai dependendo do advogado que você procurar, né? Tá bom, Graça? Então, advogado imobiliário. De direito imobiliário, é. Direito imobiliário. Ou um civilista, um bom civilista que entenda dessa Advogado matéria. civil. Civil, é. Para aquela nossa amiga que saiu de Pernambuco, se separou, veio para cá, tá desempregada, deixou lá 2 terrenos e uma casa e ela descobriu que o marido já vendeu uma casa e quer a parte dela. Eu, se fosse ela, entraria com processo de divórcio na justiça lá onde está o marido, onde estão os bens, e pediria o bloqueio de tudo até se fazer a partilha. Apresenta os bens que tem, se está no nome dela, se ela tem direito. Pede bloqueio só para segurar ou averbação da matrícula, dizendo que tem um litígio sobre aquele imóvel e pronto. Ela falou que nesse momento ela está desempregada, não tem dinheiro para nada. Então, todos os estados têm justiça gratuita? Tem uma coisa chamada Defensoria Pública, é um órgão mantido pelo Estado. Em muitos lugares, aqui em São Paulo funciona bem, na cidade de São Paulo. E algumas cidades do interior também, não é em todo lugar que é tão bom assim.
mas vale a pena ir atrás, se consultar, talvez diretamente lá no estado, porque seria bom ela voltar para Pernambuco? Esse processo eu acho que corre em Pernambuco, porque se ela foi casada lá com ele, tem que ver se ela tem documentos. O marido está lá. Se precisa fazer essa ação de divórcio. Uma coisa é certa, se ela tem o documento, uma escritura de união estável ou uma de casamento, a amante não tem direito no direito brasileiro, né? Concubino não tem direito. Então ele não pode passar bens para um terceiro, que são comuns e nada, sem fazer primeiro divórcio e partilha de bens. É mais ou menos isso, depende de como é que tá. Às vezes é posse, não tem matrícula, então tem que ver qual que é a situação desses terrenos. E a Defensoria Pública também tem essa questão. Às vezes, por ter uma quantidade de bens, eles não atuam, entendeu? Porque eles só atuam para quem não tem condição. Só que você fica numa sinuca de bico porque você não tem acesso aos bens. Então tem que conversar com a Defensoria e ver se é o caso mesmo, se ela pode atender essa pessoa. E aonde ela acha? A Defensoria? Defensoria Pública ou nos fóruns ou na OAB, ela também pode pedir, tem uns convênios na OAB que ajudam e ver o melhor direcionamento. Estava aqui pensando, Leandrinho dando chapéu na Samara Filippo, né? O Alexandre dando chapéu na Ana Hickman. Agora, essa amiga, o marido lá de Pernambuco dando chapéu nela. Às vezes acontece da mulher também tentar passar a perna no homem? Eu com acho patrimônio? De todos os lados, né? Você corre de um lado, corre do outro. Eu não gosto de generalizar um sexo ou outro. Eu acho que tudo pode acontecer. Até porque a lei funciona para os dois. Nesse caso, funciona. A única lei que não funciona para os dois é a Maria da Penha, porque é só para mulher. Só que eu já vi situações de homem que estavam passando uma Maria da Penha. Que usa a lei Maria da Penha. Entendeu? Que a mulher era delegada, que ele era ameaçado com arma pela mulher. Sabe? Uma coisa que era uma situação de João da Lapa, entendeu? Que ele estava passando. Ele estava coagido ali no ambiente dele. Então, assim, a gente não pode generalizar, mas, óbvio, acontece muito mais entre homem, que tem geralmente um poderio financeiro, em cima da mulher, que às vezes não trabalha e tal. Hoje em dia tem mudado muito isso, as mulheres são mais safas, né? Pelo menos leiam o que assinam. Então, gente, pelo menos leia o que assina, né? Você tem que saber o que vai acontecer e cobrar. Cobrar para saber se é isso mesmo que vai acontecer e ficar em cima, porque são os seus bens. Quando você for se divorciar lá fora, lá para na frente, você sabe, ninguém casa para divorciar, mas pode acontecer. Pode acontecer. É bom você deixar tudo organizado, entendeu? E aí, Ângela? E aí que as pessoas estão compartilhando suas histórias. Tem uma amiga aqui que fala o seguinte, que a mãe tem um namorado há 15 anos. E aí ela diz assim, se minha mãe vir a faltar, ele tem direito à casa que meu pai deixou? É um namoro de 15 anos... E a mãe dessa nossa amiga é mais velha que o rapaz. Aí ela diz assim, na verdade ele só quer ela para lavar, passar, limpar a casa e morre de vergonha dela por ela ser mais velha. Então eu entendo que a mãe tá muito cega, tá muito apaixonada e não vê essa parte, esse lado B do rapaz. Mas a dúvida da ouvinte aqui é se a mãe morrer, se ele tem direito, doutor, à casa. A gente tem que ser até os rótulos, né? Namorado que mora junto há 15 anos. Não mora juntos, eles não moram juntos. Mas como é que lava a roupa, passa e tudo tem comida? Ela praticamente uma união estável, né? Muito tempo juntos. Ele deve dormir lá com frequência. Tal. Eu acho que tá longe de ser um namoro isso aí. É bom já se resguardar e procurar um advogado. Ele tem direito. O que pode ser feito dentro da parte que é dela, não da parte da filha, tá? É da parte que seria da mãe. Se ela vier a falecer e tudo e conseguir se comprovar. Porque o que rege entre eles, se não tiver um contrato escrito, é a comunhão parcial de bens. E daí vem o bens, herança, tudo, mas acaba comunicando, né? Se não tiver outros herdeiros. Então tem que tomar cuidado, sabe, gente? Tem que se regularizar. A gente fala meio de orelha, não sabe direito qual é a situação, dá uma opinião aqui, mas é importante ver exatamente a real situação, o regime de bens que é casado. Se não tiver, como é que veio esse bem, já está no nome da pessoa, já foi partilhado, ou não, está em inventário ainda, entendeu? Pela sua experiência, como é que você enxerga um namoro longo? Aquele que realmente é namoro e nenhuma das duas partes tem direito a reivindicar nada. A gente tem alguns casos aí, até de gente famosa, tá? Uma apresentadora das antigas, anos 80, aí, conhecida, com um empresário muito rico, que briga-se entre união estável e namoro. Então, a prova toda lá é que é um namoro, mas podia ser o contrário. A verdade é que é muito mais fácil provar que é uma união estável do que dizer negativamente que não é uma união estável. A prova negativa é quase impossível no direito. Você fala assim, não é uma união estável. Por que não é uma união estável? É difícil você fazer a prova negativa, entendeu? É mais fácil fazer a prova positiva, dizendo que é uma união estável.
Então é uma briga inglória, é melhor se regularizar. Eu, se fosse essa filha, chegaria na mãe dela e falava, mãe, a gente tem os bens de herança do papai e tal, vamos já fazer essa doação em vida, já para não ter problema de comunicação. Eu acho que o seu atual aí não vai querer se envolver nisso, né, e tudo mais. Ela vai lá, passa e acabou. Porque se não tiver contrato escrito, passa como solteiro, ele não precisa nem dar outorga uxória, né, que é a assinatura dele. O que a gente está aprendendo hoje, né? Tem uma ouvinte aqui no YouTube, a Selma Carvalho, que ela coloca que o marido dela ainda está casado com a ex-esposa. E pelo que ela coloca aqui, ela está com ele há 9 anos. Ela está com ele há 9 anos, mas ele ainda está casado, sendo o papel ali. Teoricamente, ela é uma concubina, né? Com a ex-esposa. É absurdo isso. Né? E recebeu uma herança da mãe e comprou um apartamento. Ele teve que colocar no nome dos filhos para não deixar no nome dela. E esses anos todos, eu pago o condomínio, ou seja, a nossa ouvinte paga o condomínio e todas as contas da casa. Pergunta para o doutor o que devo fazer se me separar dele. Gente, as pessoas se entram em umas relações, né? Ele não pode nem a união estável porque ele é casado, né? Ele é casado. Deve ter uma separação de fato, alguma coisa aí, algum documento que assinou que eles não estão mais juntos. Mas é uma relação extraconjugal. Até provar que não é, entendeu? Ela tem muito pouco direito. Eu acho melhor ela regularizar e obrigar ele, desculpe o termo, cara de pau, se regularizar lá, entendeu? É porque não faz lá porque deve ter pendência lá, entendeu? Por isso que não resolveu. Mas tem que resolver lá, porque você está deixando a sua mulher desamparada. Se tiver pensão, quem recebe pensão do INSS vai ser a outra, que é a que está no papel. Ela não vai ter como receber como concubina. Olha, como relacionamento é complicado, é difícil. Hein? Aproveitando a pergunta dela, o fato dele ter colocado no nome dos filhos, tira o direito da esposa? Acabou o direito dela, né? Tá no nome dos filhos. Não, mas da ex-esposa, no caso. Porque pelo que ela coloca aqui... Você tira momentaneamente, mas se essa ex-esposa alegar que ela também ajudou na construção desse imóvel, você vai deixar ele bloqueado por um bom tempo. Entendi. Mas se ela não... tudo irregular ali, né? Ela pode ter dado outorga para fazer isso pros filhos dela, que é dela, são dela, né, dessa ex-esposa. Colocou, então ela pode ter feito isso e resolvido. Ele comprou o imóvel, pelo que ela coloca aqui, e colocou no nome dos filhos para não deixar no nome da outra o imóvel mulher. que eles Sabe o que eu moram. acho que tem que fazer nessas horas? Se você é a parte menos protegida na história, pelo menos, já que é pra ficar nessa bagunça e ninguém vai resolver, põe o imóvel no nome da mulher, entendeu? Põe dinheiro na conta dela, deixa ela com uma relativa segurança, pra se caso aconteça alguma coisa, pelo menos o dela tá garantido. Era melhor no nome dela. No nome dela, Ela tem o resgate. Ela paga o condomínio, porque você põe no nome dos seus filhos ou dos enteados, você não sabe o que vai acontecer. Lá na frente, se você precisar de dinheiro, pode ser que eles não queiram dividir, entendeu? Ângela, e a ex-mulher pode requerer esse apartamento? Olha, é muito tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pra mim tá complicado, a gente tem que regularizar, entendeu? Quando a gente vai fazer planejamento sucessório lá no escritório, a gente vai nas nuances de cada relacionamento. O seu filho tá com alguém, tá namorando, mas peraí, como é que é o namoro do seu filho? Então é feita uma investigação geral. Porque você precisa investigar para não deixar nenhum rabo, nenhum fio solto. Porque qualquer fio solto, você tá desprotegendo a empresa holding que você tá montando depois para a família, entendeu? Então tem que abrir todas as relações, a gente tem que ver o que é. Para ver se é um namoro mesmo, se é um estável. Tem que ver a empresa, se permite a entrada de terceiros na empresa. Tudo se vê para fazer Esses grandes empresários já têm normalmente. Você vê essas grandes famílias, os que faleceram agora, a maioria já tem resolvido. Mas é uma prática que até a gente deveria, às vezes, deixar resolvido, porque às vezes tem umas coisas que não deveriam acontecer e vão acontecer. E daí é briga eterna. Você vai deixar, além de saudade, vai deixar trabalho, entendeu? Para os outros não vale a pena. Ângela, foi legal demais, né? Muito, sempre muito bom a participação do Dr. Daniel. As perguntas não param. Tem uma aqui que é uma questão afetiva, né? A gente precisa de uma pergunta curta, a gente tem 1 minutinho e meio só. 1 minutinho e meio? E eu vou responder de bate-pronto. Vai, solta o áudio então, Rafa. Oi, Ângela, boa tarde. Ângela, pergunta pro doutor aí, eu e meu marido, moramos já tem 8 anos juntos. E o que acontece? Ele comprou um apartamento, vai fazer 3 anos, só que o apartamento não tem documentação. A gente descobriu tem um tempinho já. Aí todo mundo quer entrar com advogado e tal. E ele tá com câncer. E ele não quer dar o apartamento pro filho, porque ele tem um filho de 17 anos, o filho não tá nem aí, a mãe, ele não paga pensão, aqueles loucos.
Ouvimos cada história aqui hoje que eu nunca tinha ouvido. Conselho aí, viu? Se regulariza, pelo jeito não tem uma união estável consolidada, manda ele fazer um testamento, passar a parte disponível para essa mulher, para deixar garantida ela pelo menos 50%, e os outros 50% brigar com o filho que não tá nem aí para ele. Rápido. E bem rápido. Foi legal, né, Fabinho? Excelente, é sempre bom, gerou um conhecimento enorme para todos nós pra aqui, todos para os nossos ouvintes com certeza também. Muito obrigado, doutor Daniel, pela presença aqui hoje. Obrigado, grande prazer sempre estar aqui. É uma alegria muito grande para mim. Esse advogado maravilhoso que sabe tudo, Daniel Mota de Oliveira, que sabe tudo de família, de sucessão, de inventário, né, de pensão. Deu um show aqui hoje falando de violência patrimonial.